Olá, estimados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos nesse novo dia. Hoje estamos no 7º domingo de Páscoa, mas queremos lembrar a ascensão de nosso Senhor Jesus durante o culto de hoje, com as leituras. Essa será a nossa temática. Nós convidamos a todos que participem deste momento, cantando, louvando e adorando ao nosso Deus. Sejam bem-vindos a mais um momento de culto. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Saúdo-vos com as palavras quando lembramos da ascensão do nosso Senhor Jesus, conforme o Evangelho de Lucas. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos culto a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, para te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui para te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Invoquemos a presença de nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, Santo, Santo,
Estimados irmãos em Cristo, na palavra de nosso Deus, conforme Provérbios 28, versículo 13, nós lemos: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Nós queremos nesse momento confessar os nossos pecados diante de Deus através das palavras do hino Tal Como Estou, Tão Pecador. Que Deus assim nos acolha em seu amor e ouça a nossa confissão em nome de Jesus. Tal como estou, tão pecador, confiando em teu divino amor, a teu convite chego aqui, Cordeiro Santo, venho a ti. Tal como estou, me inclino ao mal, o meu estado natural, a pura imagem eu perdi, Cordeiro Santo, venho a ti. Tal como estou, eu busco a paz, desgraça e medo mal me traz, em árduas lutas me afligi, Cordeiro Santo, venho a ti. Tal como estou, me acolherás e a remissão concederás, pois ao teu sangue recorri, Cordeiro Santo, venho a ti. Tal como estou, me salvarei, na tua graça esperarei, a tua bênção recebi, Cordeiro Santo, venho a ti. Estimados irmãos, Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós somos consolados neste amor, quando nos achegamos diante de Deus na certeza de que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Por isso, diante de vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, eu vos anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos declaro que estão perdoados todos os teus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão. Porque a Deus pertencem os escudos da terra, Ele se exaltou gloriosamente. Amém. Soli Deo,
Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado aos céus. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Atos capítulo 1, versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Façamos a confissão de nossa fé conforme as palavras do hino 232 do nosso inário. Nós cremos todos num só Deus. Nós cremos todos num só Deus, nosso Pai e Criador, que governa terra e céus, anjos cantam-lhe louvor, tudo faz com seu poder, sempre quer nos socorrer. E cremos no Senhor Jesus, que da Virgem Mãe nasceu, com sua morte lá na cruz, a Satã por nós venceu, vitorioso ressurgiu e com glória ao céu subiu. E cremos no Consolador, que do Filho e Pai provém, sendo terno amparador dos que em aflições se vêem. És triuno, ó bom Senhor, cantem todos teu louvor. Amém. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Em nome de Jesus Cristo, que subiu ao céu e voltará para nos buscar. Amém. Estimados em Cristo Jesus, na última quinta-feira, a Igreja Cristã celebrou a Ascensão de Jesus. É comemorada 40 dias após a Páscoa, e a Ascensão significa a subida de Jesus para os céus. Em tempos mais antigos, o dia da Ascensão era muito observado entre os cristãos. Em algumas localidades, inclusive, esse dia era feriado. Porém, com o advento da modernidade, esse também foi um dia que foi caindo no esquecimento. E é provável que hoje, até mesmo entre muitos cristãos, nem se conheça exatamente o significado e a importância desse dia para o cristianismo. A ascensão de Jesus é um fato importante. É um fato importante porque lembra que tudo aquilo que Jesus fez, a sua obra sacrificial para pagar pelos nossos pecados, foi aceita por Deus o Pai. A ascensão de Jesus, poderíamos dizer, ela fecha com chaves de ouro a obra terrena, a missão terrena que Jesus veio fazer nesse mundo. Os cristãos do tempo de Jesus foram pessoas de certa forma privilegiadas. Puderam acompanhar, ouvir do próprio Cristo os seus ensinamentos, poder observar os atos que ele fazia. E também naquele dia da Ascensão, conforme narrados no Evangelho de hoje, também em Atos capítulo 1, estavam reunidos quando Jesus estava ensinando e de repente foi elevado às alturas à vista dos seus discípulos. Nos versículos 10 e 11 do 1º capítulo de Atos, nos é relatado que aqueles homens
Ao verem Jesus sendo elevado para as alturas e encoberto pelas nuvens, eles ficaram perplexos e sem palavras. Que texto maravilhoso para a cristandade é o texto do relato da ascensão de Jesus. Um varão, isto é, um anjo descido dos céus, foi até aqueles homens que estavam contemplando as alturas e ele lhes disse: homens galileus, por que vocês estão assim olhando para as alturas? O mesmo Jesus que vocês viram subir, ele voltará para buscar cada um de vocês. Sim, amados irmãos, esta palavra do anjo é consoladora. Não foi consoladora apenas para os discípulos que ouviram naquele momento, mas é consoladora também para nós. É nesta esperança da volta de Cristo que nós firmamos a nossa fé e nos alimentamos. É nessa esperança que nós nos agarramos, primeiro porque temos a certeza de que a obra da salvação feita por Jesus, ela foi aceita por Deus, o nosso Pai. E também pela esperança da promessa da volta de Jesus. Interessante a pergunta do varão: por que estáis olhando para as alturas? Ao questioná-los, é como se o anjo quisesse fazê-los entender de que aquele não era o capítulo final que haviam vivido na presença de Jesus. E a pergunta que talvez tenha surgido naquele momento na vida dos seguidores de Jesus, e talvez seja a pergunta que muitos ainda se fazem, na cabeça de muitas pessoas pode ocorrer: como seguir a Cristo se Ele não está mais presente visivelmente no mundo entre nós? O fato é que, embora Cristo não se faça presente fisicamente ou visivelmente, da mesma forma como Ele andou no meio dos seus discípulos e de muitos outros seguidores, Ele continua vivo e presente na vida de cada um dos seus filhos por meio do seu Espírito Santo. Esta foi a promessa de Jesus: eu vou para junto do Pai, mas eis que enviarei para vós o Espírito Santo. Ele será o vosso Consolador. João capítulo 16. Estimados em Jesus, antes de subir aos céus, Jesus também deixou aos seus discípulos uma importante tarefa. Em Atos capítulo 1, versículo 8, ele disse: vós sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, aqui onde vocês estão agora, como também na Judéia, na Samaria e em todos os confins da terra. E esses confins também significa onde nós vivemos hoje. Ao lermos o livro de Atos dos Apóstolos, aliás, um belo livro para você conhecer e fazer a leitura, nos é relatado de como esses apóstolos de Jesus levaram a sério esse pedido que Jesus os fez. E como eles enfrentaram dificuldades, mas não esmoreceram. Foram por vilas e povoados, enfrentaram viagens longas a pé ou no lombo de animais. Também navegaram em embarcações precárias para fazer com que o Evangelho chegasse às mais longínquas terras do Império Romano. E o Evangelho não só chegou em todo o Império, como também hoje chegou até mim, até você, em nossa casa, em nossos lares. Mas assim, querido irmão, como o Evangelho também chegou a nós, ele também precisa continuar indo avante. E para isso, Jesus nos convida. A palavra que ele disse naquele dia, em Atos capítulo 1, versículo 8, vós sereis minhas testemunhas, ela também vale para nós. Seremos as testemunhas de Jesus e somos as suas testemunhas hoje, aonde ele nos coloca. E Jesus espera que cada cristão cumpra o seu papel nesta terra. Porém, queridos irmãos, aqueles homens, ao desvendarem as dificuldades, ao desbravarem as dificuldades, não estavam sozinhos. Eles tinham a presença do Espírito Santo, assim como nós hoje também temos. O Espírito de Deus vem a nós pelos meios da graça, palavra, batismo e santa ceia.
meditar sobre a ascensão de Jesus vai além de conhecer o seu valor histórico. A ascensão de Jesus é um fato importante porque também nos assegura de que a fé que temos em Cristo Jesus é uma fé que vale a pena porque a sua obra foi aceita por Deus e por isso confiar em Cristo é também ter os méritos de Jesus transferidos a cada um de nós. E a pergunta que nos vale ao celebrarmos a ascensão: o que esse dia muda na minha vida? Que diferença faz um fato do passado no mundo de hoje? Em que sentido os acontecimentos da ascensão podem transformar a realidade cruel dos nossos dias? A ascensão do Senhor é importante, queridos irmãos, porque nos lembra a presença constante de Deus em nossas vidas. E isso nos traz consolo, nos traz paz, perdão, certeza e salvação. Você já se deu conta de que hoje, nesse tempo e nessa época, nós somos como aqueles discípulos de Jesus, privilegiados por conhecer e também por poder compartilhar a boa nova salvadora? A voz daquele anjo continua chamando os seguidores de Cristo a olhar para a terra, a olhar para a missão que Jesus deixou. Mas muitas pessoas permanecem surdas, apáticas diante dessa realidade. Outros insistem em continuar boquiabertos, olhando para as alturas, numa espécie de comodismo, sem se preocupar com o semelhante que não conhece o Evangelho e a palavra. Alguns contentam-se em frequentar rotineiramente os cultos ao longo de sua vida, mas nunca abrem a sua Bíblia, não se perguntam pela vontade de Deus, não manifestam o desejo de crescer, de conhecer mais da graça salvadora, e por isso permanecem meninos na fé. E muitas vezes agem de maneira medíocre, achando que o simples fato de frequentar os bancos de uma igreja o fazem ser um cristão. Você já se deu conta de que o propósito da vida cristã é falar das grandezas de Deus ao mundo? O apóstolo Pedro, ele nos ensina em 1 Pedro 2, versículo 9, fostes chamados a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Por isso o dia da Ascensão é também um dia muito especial para nós meditarmos na nossa vida cristã e meditar na maneira como nós temos exercido o nosso papel de testemunhar Cristo para o mundo. Quando nós conhecemos verdadeiramente o amor de Deus e vivemos esse amor em palavras, em atitudes todos os dias, então nós conhecemos a alegria de viver na presença do Senhor. E com esta alegria, nós somos capazes de enfrentar as dificuldades, somos capazes de superar as adversidades da vida. E nesse momento em especial, em que o mundo inteiro está apreensivo e muitos de nós também, nós olhamos para o Senhor e enxergamos nele o socorro e o refúgio que nós tanto precisamos. A paz que nós temos, ela vem do Senhor. Por isso, amados irmãos, consolemo-nos também com a palavra do apóstolo Paulo. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Esse Jesus, disse o anjo que vocês viram subir, um dia ele voltará. Que dia feliz será a volta de Cristo? Você já pensou nesse dia? Será o dia de nos encontrarmos e conhecer Jesus face a face como Ele é. Benditos são aqueles que desde agora morrem crendo no Senhor, porque estes verão a glória de Deus. Que Deus conforte nossa vida e nossos corações, com a certeza de que a presença de Jesus é constante em nosso viver. Amém.
Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Onipotente e eterno Deus, Tu és digno de todo louvor, honra e adoração. Nós Te louvamos e agradecemos de todo o coração por podermos mais uma vez ouvir a Tua santa palavra e meditar nessa palavra para nosso consolo e orientação. E mais uma vez Te louvamos por podermos celebrar a ascensão de Cristo e lembrar da sua subida aos céus. Como nós confessamos, nós cremos que Jesus subiu aos céus e está sentado à direita do Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. E enquanto aguardamos o retorno glorioso do Senhor Jesus, queremos aqui neste mundo, como Tua igreja, servir ao Senhor com alegria, vivendo para a Tua honra e glória. Na certeza, ó Deus, de que Tu nos acompanhas e assim abençoa a nossa vida, cuidando de todos nós, nos fortalecendo na fé, no amor, para sermos Tua igreja e assim também sermos o sal da terra e a luz do mundo. Nós Te louvamos, ó querido Pai, por cuidar de todas as pessoas, de uma forma especial, os que estão acamados, os que estão enlutados, todos que estão sofrendo devido a esta pandemia. Nós queremos também, ó querido Deus, Te pedir que intercedas com a Tua mão, consolando, fortalecendo e abençoando a recuperação de todos os que estão enfermos. Que o Senhor Deus continue protegendo a todos nós com a Tua mão, com o Teu carinho e também consolando os nossos corações na certeza de que tudo está em Tuas mãos. Que assim também o Senhor está cuidando de todas as pessoas. Abençoe-nos para que possamos aguardar firmes na fé o retorno glorioso de Jesus. E que assim, como Tua igreja, possamos sempre, com os dons que Tu nos deste, e com a presença do Teu Santo Espírito, o Consolador, também sermos uma bênção na vida de todas as pessoas que nos cercam. Nós Te agradecemos por este culto, por Tua palavra e por ouvir as nossas orações por intermédio de Jesus Cristo, o nosso único Salvador e o nosso intercessor. Aceita a nossa humilde oração, em nome de Jesus, que vive e reina contigo, ó Deus Pai, com o Espírito Santo, um só Deus, hoje e sempre. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nos alegramos por todos que acompanharam este momento de culto, que o nosso louvor, a nossa adoração chegue até a presença de nosso Deus por intermédio de nosso Salvador Jesus Cristo, o nosso intercessor, que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Aguardemos nesta fé o retorno glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. E fiquemos todos com a bênção do Senhor para mais esta semana,
acompanhando os nossos momentos devocionais, meditando na palavra de Deus, orando e permanecendo assim fortalecidos nesta fé em Cristo para a vida eterna. Fique agora com um momento de louvor, encerrando este culto com o hino Seja Deus gracioso e nos abençoe. Fique com a paz de Cristo. Amém. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto, para que conheçam na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto. Alegrem-se e exultem na terra todas as gentes, pois tua justiça se manifestará, guiando na terra as nações. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto. A terra deu seu fruto e Deus nos abençoa, e todos os confins da terra o temerão. Louvem-te os povos, ó Deus. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto. Seja Deus gracioso